A Comissão Política Nacional do PSD esteve a analisar três temas sobre os quais gostava de me pronunciar. Em primeiro lugar, a sexta avaliação do memorando de entendimento por parte da Troika. Em segundo lugar, a preparação do debate europeu muito importante que se realizará nesta semana. E em terceiro lugar, a aprovação, a homologação de mais um conjunto de candidatos às eleições autárquicas. Em primeiro lugar, gostava, em nome do PSD, de me congratular com o resultado da sexta avaliação do memorando de entendimento por parte das organizações internacionais e da possibilidade da decisão, de a partir dessa avaliação muito positiva, de ser alocada mais uma tranche importante para o nosso financiamento, uma tranche de 2.500 milhões de euros. Esta avaliação foi particularmente importante, em primeiro lugar, porque marca o final da primeira parte. Estamos literalmente a meio do processo de memorando de entendimento. O tempo que percorremos, o tempo que teremos pela frente, é um tempo menor do que o tempo que percorremos até agora. Em segundo lugar, esta avaliação é realizada num contexto especialmente adverso da economia europeia, isto é uma avaliação que já decorre com circunstâncias conhecidas relativamente ao abrandamento da economia europeia e até no plano mundial. É por isso relevante o resultado desta avaliação, que vem confirmar a estratégia correta que o Governo tem vindo a desenvolver, em primeiro lugar ao nível da consolidação orçamental, cumprindo os objetivos orçamentais, os compromissos que Portugal assumiu ainda sob a autoria do anterior Governo, e em segundo lugar, através de um processo de reformas estruturais que permitirão lançar uma trajetória para o crescimento sustentável. Esta estratégia é uma estratégia que visa concluir o mais rapidamente possível o processo de ajustamento, o mais rapidamente possível conseguir concluir a presença da Troika em Portugal, o mais depressa possível poder regressar ao financiamento através dos mercados e, no fundo, o mais depressa possível conseguirmos recuperar a plena soberania financeira e recuperar uma liberdade de escolha por parte dos decisores e ao nível das políticas públicas. Esta avaliação confirma, pois, a estratégia correta por parte do Governo e que tem dado resultados que são conhecidos e que, uma vez mais, são sublinhados pelas três organizações. Em primeiro lugar, Portugal conseguiu com este Governo, neste período de 2 anos, concluído até 2012, uma redução recorde da despesa pública de cerca de 13 mil milhões de euros, uma redução também nunca conhecida desde nas últimas 3 décadas, de redução do nosso déficit estrutural em mais de 6%, uma recuperação, um aumento das exportações e um quase equilíbrio da nossa balança comercial, uma redução dos juros da dívida e do risco de incumprimento para níveis inferiores ou equivalentes ao período anterior ao resgate e, no fundo, uma grande credibilidade internacional, quer junto dos nossos parceiros, quer junto do mercado. Por outro lado, esta avaliação também veio confirmar as expectativas que existem em relação ao médio prazo, ao curto e ao médio prazo, do ponto de vista do crescimento e do ponto de vista do nível de ajustamento. A Troika veio confirmar que em 2013 teremos concluído 80% do ajustamento orçamental que estava previsto e que regressaremos gradualmente durante o ano 2013 a taxas de crescimento positivas. Gostava também de sublinhar, ainda do ponto de vista desta avaliação, desta sexta avaliação, o anúncio que, uma vez mais, o Governo ontem realizou de abertura quanto ao processo de revisão das funções do Estado. Este processo é um processo que deve ser participado. Há uma natural obrigação de todos participarem, seja no espaço político, no espaço partidário, mas também no espaço cívico e no campo social. É um debate estrutural para Portugal. Estamos perante a necessidade de, por razões orçamentais, mas também por razões de qualidade do serviço prestado aos cidadãos, de reforço da liberdade dos cidadãos em relação às escolhas que querem realizar, de redefinição do ponto de vista conceptual
da forma de funcionar do Estado, de forma a dar mais resultados com os recursos que estão disponíveis. Este debate é um debate central, é um debate, como disse, muito importante do ponto de vista orçamental, mas também muito importante do ponto de vista da qualidade do serviço prestado na provisão de serviços por parte do Estado. É um debate no qual todos devem participar. Nós não nos cansamos de pedir ao Partido Socialista que participe neste debate. O Partido Socialista tem responsabilidades especiais quanto à necessidade de participação neste debate. Em primeiro lugar, porque foi o partido responsável pela circunstância a que chegamos, mas também porque é um partido de governo, é um partido que tem uma história importante na consolidação da democracia e no desenvolvimento do país. É um partido, portanto, que não pode deixar de estar presente num debate que visa reduzir a despesa estrutural de uma forma que nos melhore a qualidade do serviço prestado, mas também o nível de eficiência desse serviço. O Governo anunciou a intenção de, até fevereiro, cumprir o compromisso que foi celebrado com a Troika, de até à 7ª avaliação do memorando de entendimento, apresentar um conjunto de propostas que totalizem uma redução da despesa estrutural em 4 mil milhões de euros. É importante que todos participem e é importante que todos tenham noção das opções que estão em cima da mesa. Nós não queremos deixar de colocar essa questão de uma forma muito clara, e em especial em relação ao Partido Socialista. O Partido Socialista tem que optar entre ter aumento de impostos ou ter uma redução da despesa, uma redução da despesa pública. Há, no fundo, 3 opções. Ou se assume que se deve reduzir a despesa de forma a evitarmos novos aumentos de impostos, e é nesse campo que nós estamos, e é nesse campo que gostávamos que todos estivessem de uma forma aberta e participada, ou se decide que não se deve reduzir a despesa do Estado, apesar do Estado já pesar 50% do PIB, mas não se deve reduzir essa despesa, e nesse caso é importante que se assuma que querem um aumento de impostos. Essa não é a nossa opção, mas gostava de ouvir da parte daqueles que não querem a redução da despesa, uma clarificação da sua posição em relação a um futuro aumento de impostos. E há uma terceira opção, que é dizer nem uma coisa nem outra. Não queremos nem redução da despesa, nem queremos um aumento de impostos. E nesse caso faz sentido perguntar como é que pretendem cumprir as metas orçamentais de que são autores e o memorando de entendimento de que são autores. É muito importante que todos falem de uma forma clara e que façam escolhas claras e que as comuniquem aos cidadãos. A nossa disponibilidade é total relativamente à abertura de espírito com que participamos neste processo. Partimos para este processo sem preconceito ideológico, partimos para este processo sem vontade de fazer um jogo manicaísta daqueles que estão dentro e daqueles que estão fora. Partimos deste processo com a absoluta convicção de que é possível reduzir a despesa pública e aumentar a qualidade do serviço prestado aos cidadãos. No fundo, há aqui 2 dimensões. Há a dimensão do cidadão enquanto utente dos serviços públicos e há a dimensão do cidadão enquanto contribuinte. Nós temos que encontrar uma resposta que possa satisfazer estas 2 dimensões do cidadão, tendo mais qualidade com menor recursos alocados. Finalmente, foi importante que o Governo tivesse apresentado também ontem uma intenção muito clara de reforma do IRC, de forma a atrair o investimento internacional e atrair o investimento externo. Eu gostava de me referir agora, muito brevemente, para não cortar naturalmente a opção de fazerem questões, à segunda matéria de que discutimos, que é a preparação do debate europeu. O Conselho Europeu desta semana é um Conselho Europeu muito relevante, porque estão em causa as perspectivas financeiras, o orçamento da União de 2014 a 2020. O Governo e o Primeiro-Ministro têm estado particularmente ativos na frente internacional quanto à necessidade de reforçar este orçamento numa altura tão importante para a União Europeia. É um momento importante para Portugal, como é óbvio, mas este é também um momento importante para a União Europeia. O investimento na União Europeia tem vindo a cair desde 1992 e se há momento em que esse investimento é importante, é precisamente este em que a economia europeia começa a abrandar. Por outro lado, a coesão é uma
vitória, é um atributo, é uma herança histórica da União Europeia, de forma a compatibilizar aprofundamento da União, mercado interno, com o reconhecimento de que o ponto de partida de alguns Estados não é o mesmo. É por isso importante que se apoiem as propostas da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, de modo a assegurar um orçamento para o quadro plurianual que satisfaça estas duas necessidades, a da coesão e a do crescimento, muito orientada para o apoio ao conhecimento, à coesão territorial, à inclusão social, às questões ambientais e territoriais. Finalmente, gostava de anunciar que nesta Comissão Política também homologamos mais um conjunto de candidatos às eleições autárquicas, já tínhamos feito isso há cerca de 3 semanas. Desta vez foram homologados os candidatos às câmaras municipais de Alvito, Mogadouro, Alcochete e à Câmara Municipal do Porto, em que, como sabem, o candidato é o Dr. Luís Filipe Menezes, ex-líder do PSD. Estas candidaturas foram submetidas pelas Comissões Políticas Concelhias e Comissões Políticas Distritais e foram hoje aprovadas por unanimidade na Comissão Política Nacional.